É isso aí, rapaziada. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos para nossa aula de revisão aí focado na ESA e na SpaceX. A aula de hoje, cara, é análise combinatória. Então a gente vai ali, ó, já revisar assuntos extremamente importantes que caem na sua prova em análise combinatória. Show de bola? E a primeira coisa aí que a gente tem que entender é o seguinte, cara. O que é análise combinatória, né? Quando a gente ouve isso daí, o que é essa matéria? Do que se trata? Sobre o que se fala? Então vamos lá. É um ramo da matemática que se dedica a estudar diferentes métodos e técnicas para resolver problemas de contagem, agrupamento e organização de elementos. Show de bola? Então, basicamente, de uma maneira bem genérica, é assim que nós conseguimos responder o que é análise combinatória. E vamos dar uma olhada aqui num panorama geral? Olha só que interessante, cara. Dentro de combinatória, nós temos o primeiro grupo de estudo, que é um grupo de combinações e permutações. Depois a gente vai entender um pouco melhor o que é cada uma dessas coisas. Mas dentro desse grande grupo que envolve combinações e permutações, nós temos uma série de assuntos. Introdução, permutação simples, permutação circular, permutação com elementos nem todos distintos, combinações completas, muita coisa. E hoje nós vamos ver o que está destacado ali em verde. Nós vamos falar um pouco da introdução, que já nos ajuda a resolver vários exercícios, como nós vamos verificar aí ao longo da aula. E vamos falar de permutação simples também. Show de bola? Depois tem outros métodos de contagem. É uma outra matéria, um outro grupo de matéria que cai. E aí fala de princípio da inclusão e exclusão, permutações caóticas, os lemas de Kaplanski, princípio da reflexão, princípio de Dirichlet, umas coisas que caem mais na prova do IME e do ITA, tá bom? Não é tão comum de cair isso na prova da SpaceX, da ESA, uma parada que cai em concursos um pouquinho mais difíceis. Show de bola? E por fim, cara, é um assunto que a gente vê lá em combinatória, o último assunto de combinatória na real que a gente estuda, que são os números binomiais. E dentro de números binomiais nós vemos triângulo de Pascal, binômio de Newton e polinômio de Leibniz. E isso aí, galera, cai. Isso cai, cara. Isso cai na SpaceX, isso já caiu, né, de uma forma ali meio mascarada na ESA. Isso aí cai, galera. E por que eu coloquei ali, né, uma caveira, o símbolo dos comandos? Porque é uma parada, cara, extremamente importante, que você tem que dar uma atenção gigantesca. Porque é um assunto um pouquinho mais difícil, e por ser um pouquinho mais difícil, a galera geralmente ignora. E aí é nessa hora, cara, que aquele candidato que se preparou de uma forma completa sai na frente. Porque se cair uma questão dessa, às vezes pode ser uma questão simples, mas porque você nem se permitiu tentar aprender esse assunto, você erra de bobeira, por não ter aquele conhecimento, que às vezes é um conhecimento básico, tá bom? Mas na aula de hoje, voltando aqui, nós vamos falar da introdução da combinatória e da permutação simples. E nós vamos ver a quantidade de exercícios que nós conseguimos resolver só com esses dois tópicos. Show de bola? Então vamos continuar. Sobre a introdução, cara, vamos começar o nosso estudo aqui, nossa revisão de análise combinatória, com o seguinte cenário. Olha só essa historinha. João abre seu armário e percebe que possui 3 calças e 5 blusas. De quantos modos diferentes João pode se vestir? Primeiro cenário. João tá lá, quer sair, né? Vai pra noite lá, vai curtir. Abriu o armário dele. Ih, rapaz, só tem 3 calças e 5 blusas. E aí? Então vamos olhar esse cenário aqui. Olha só. Nesse cenário inicial, nós temos 5 blusas, né? Cada uma de uma cor aí, e 3 calças diferentes. De quantas maneiras eu consigo me vestir, por exemplo, ou melhor, de quantas maneiras João consegue se vestir? Vamos parar para pensar? Olha só, cara, com muito cuidado. Você concorda comigo que se ele escolheu aqui a primeira blusa, lá, a blusa azul, ele tem 3 opções de calça? Ah, então para minha primeira blusa, lá para a blusa azul, para minha primeira blusa, ele tem 3 opções de calça. Sim ou não? Concorda? Para a segunda blusa, aquela blusa com azul um pouco mais claro, ele também tem 3 opções de calça. Ele pode colocar a blusa azul com a calça preta, a blusa azul com a calça amarela, ou a blusa azul mais clarinho ali com a calça cinza. Então ele também continua tendo 3 opções de calça. Para a terceira blusa, aquela blusa em branco,
Quantas opções de calça ele tem? Também tem 3 opções de calça. 3 opções de calça. Para a quarta blusa, pelo amor de Deus, já estou até cansado. Ele tem 3 opções de calça. Ele pode usar a blusa vermelha com a calça preta. É um modelo. Ele pode usar a blusa vermelha com a calça amarela. É um segundo modelo. E ele pode usar a blusa vermelha com a calça cinza. É um terceiro modelo. Então, para a blusa vermelha, ele tem 3 opções de calças. Então, ele tem 3 opções de calça. Consequentemente, o que eu quero dizer com isso? Que com a blusa vermelha, ele consegue formar 3 looks, né? 3 conjuntos. E com a blusa verde? Quinta blusa, a blusa verde. Ele também tem 3 opções de calça. Então, com a blusa verde, ele também consegue formar 3 conjuntos. Um conjunto com a calça preta, um conjunto com a calça amarela e um conjunto com a calça verde. Ele consegue fazer isso para todas as blusas. Então, vamos lá. De quantas maneiras ele consegue se vestir? Bom, então, com a primeira blusa, eu tenho 3 maneiras. Então, eu tenho 3 maneiras. Com a segunda blusa, eu também tenho 3 maneiras. Com a terceira, 3 maneiras. Com a quarta, 3 maneiras. E com a quinta, 3 maneiras. Então, de certa forma, você consegue perceber que eu tenho a quantidade de blusas, que é 5, vezes a quantidade de calças, que é 3. 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um total de 15 maneiras para me vestir. Concorda comigo ou não? Tenho 15 maneiras para me vestir. Porque cada blusa eu tenho 3 opções. Se eu tenho 5 blusas, 5 vezes 3. 5 opções para escolher as blusas e 3 opções para escolher as calças. O que eu fiz? Multipliquei 5 vezes 3. Tranquilo? Show de bola? Zero estresse. Então, nesse primeiro cenário, a gente já responde a nossa pergunta. Caramba, isso aqui é análise combinatória? É, isso aqui é análise combinatória. Escolha de calças e blusas é análise combinatória? Exatamente. Escolha de calças e blusas é análise combinatória. Entendido isso, nós conseguimos aprimorar ainda mais esse conceito e falarmos do princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. E o princípio fundamental da contagem diz o seguinte: de modo geral, se podemos tomar uma decisão de M maneiras, e se uma vez tomada essa decisão, podemos tomar outra decisão de N maneiras, então o número de maneiras de tomar ambas as decisões é o produto dos dois. Então vamos voltar para o exemplo de calça e blusa? De quantas maneiras eu posso tomar a decisão de escolher uma blusa? De 5 maneiras. Por quê? Porque eu tenho 5 blusas. Então, se eu tenho 5 blusas, a escolha da blusa, eu posso realizar de 5 maneiras. E a escolha da calça? Bom, se eu tenho 3 calças e uma escolha independe da outra, escolha da calça, eu tenho 3 maneiras. Então, se eu tenho 5 maneiras de escolher blusas e 3 maneiras de escolher calças, quantas formas eu tenho de montar um conjunto com calças e blusas? Bom, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 3. Porque eu tenho 5 maneiras de escolher, tomar uma decisão e outras 3 maneiras de tomar uma outra decisão. Então, 5 vezes 3. Eu tenho 15 maneiras de me vestir. Show de bola? Tranquilo? Então, cara, isso já nos resume um princípio importantíssimo. Princípio fundamental da contagem. Então, vamos pegar aqui um outro cenário. Olha esse cenário agora, para ver se a gente realmente entendeu isso daqui. Para fazer uma viagem Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, ou seja, vou sair do Rio de Janeiro, vou para São Paulo, depois eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Posso usar como transporte o carro, ônibus ou avião. Tenho 3 meios de transportes disponíveis para mim. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo transporte usado na ida? Opa, calma aí. Eu estou indo do Rio, São Paulo e depois eu vou voltar. Beleza? Eu posso escolher carro, ônibus ou avião. De modo que o transporte que eu usar na ida, eu não posso usar na volta. Então, se eu usar carro na ida, eu não posso voltar de carro. Tenho que voltar com outro meio de transporte, dentro dos 3 meios disponíveis.
Se eu for de avião, eu não posso voltar de avião. Eu vou poder voltar ou de carro ou de ônibus. Show de bola? Então, o transporte que eu usar na ida, eu não posso usar na volta. Vou ter que escolher outro meio de transporte. Então, elucidando um pouco melhor aí o que está acontecendo, olha só. Eu estou no Rio de Janeiro, vou para São Paulo, depois eu volto. E aí eu tenho 3 opções de transporte: carro, ônibus ou avião. E a questão, ela traz uma única restrição, que é o transporte que eu usar na ida, eu não posso usar na volta. Então vamos pensar quantas decisões eu tenho para transporte na ida. Então, na ida, quantas decisões eu tenho? 3 decisões. Ou eu vou de carro, ou eu vou de ônibus, ou eu vou de avião. Então, eu tenho 3 o quê? Possibilidades. 3 possibilidades de transporte. E aí, vamos escolher um meio de transporte? Cara, eu quero ir de carro. Então eu escolhi, pô, eu vou de carro. Então na ida, eu vou ir de carro. Bom, se eu vou ir de carro, o enunciado me diz que eu não posso voltar de carro. Eu tenho que escolher um meio de transporte diferente dos meios de transportes disponíveis. Então, se eu não posso voltar de carro, eu posso voltar só de ônibus ou de avião. Então, na volta, quantas possibilidades eu tenho? Exatamente, 2 possibilidades. 2 possibilidades de transporte. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente lembra que se eu tenho 3 maneiras de tomar uma decisão e outras 2 maneiras de tomar uma outra decisão, a quantidade de maneiras de eu tomar as 2 decisões é o produto da quantidade de formas. Então é 3 vezes 2. Então tenho 6 possibilidades de deslocamento, considerando a ida e a volta. Show de bola? Então, com isso, nós conseguimos entender ali o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Estou multiplicando coisas. Tranquilo? Até aí, de boa, né? Pegando essa revisão inicial aí. Cara, só com isso, a gente já consegue resolver um monte de exercício. Vamos resolver o primeiro? Olha só. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína, frango, bife e ovo, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Dessa forma, podem-se montar quantos tipos diferentes de refeição? Então vamos lá, vamos escrever o que a ESA em 2022 estava falando para a gente? Olha só. Primeiro prato lá é o prato das proteínas. Então, ó, prato das proteínas. Ah, o prato das proteínas. Eu tenho 3 coisas que eu posso escolher: frango, bife e, sem perder a segurança, ovo. Tá certo? 3 pratos de acompanhamento. Ah lá, acompanhamento. Farofa, arroz e macarrão. E aquele rancho padrão, né? A sobremesa. Meu amigo, ou é doce de leite ou é gelatina. Padrão. Gelatina, né? Não é aquela que saiu da geladeira, não. Já é aquela gelatina que parece mais um suco, tá certo? Mas é isso aí, padrão, pô. Doce de leite e gelatina. E eu quero montar um prato, onde tem que ter proteína, acompanhamento e sobremesa. Então, no meu prato, lá no prato lá do guerreiro, então lá no prato dele, ele tem que escolher uma proteína
e um acompanhamento e uma sobremesa. Militar, ele tem que escolher uma proteína e um acompanhamento e uma sobremesa. E eu te pergunto, quantas possibilidades para proteína ele tem? Pô, 3. Frango, bife. E sem perder a segurança, o ovo também. Beleza? Tranquilo? Então ele tem 3 possibilidades para a proteína. Quantas possibilidades para o acompanhamento ele tem? 3 também. Farofa, arroz e macarrão. Então ele tem 3 possibilidades para o acompanhamento. Então tá vendo que ele tem 3 maneiras, 3 formas de tomar uma decisão? Posso escolher farofa, arroz ou macarrão. 3 maneiras. E quantas formas ele pode escolher a sobremesa dele? Só 2. Doce de leite ou gelatina. Tá certo? Então, 2. Doce de leite ou gelatina. Então, calma aí. Se eu tenho 3 possibilidades para escolher a proteína e 3 possibilidades para escolher o acompanhamento e 2 possibilidades para escolher a sobremesa, pelo princípio multiplicativo ou pelo princípio fundamental da contagem, quer dizer que para eu montar o meu prato, eu tenho 3 vezes 3 vezes 2. 9 vezes 2, 18 possibilidades para o guerreiro montar ali o prato dele. Beleza? O que dá pra gente, gabarito letra E. Caramba, uma coisa tão simples, mas cai na prova. ESA 2022. Tá vendo como entender desde os princípios, cara. Entender ali realmente o assunto, não só ficar decorando bizuzinho, ficar decorando o método de chutar e acertar a questão, coisa mais ridícula que existe. Você realmente entender o conteúdo faz uma diferença gigantesca. Era uma questão que um candidato bem preparado fazia de cabeça. Não precisava nem escrever. Por quê? Porque a pessoa entendeu ali, ó, os passos. Entendeu, construiu uma base sólida na matéria. Não ficou ali só querendo decorar aquele bizuzinho, aquela rataria. É importante ter o bizu, é importante ter a rataria? Mas primeiro você tem que construir uma base sólida, estudar de verdade, aprender de verdade. Show de bola? Então bora para a questão 2, ESA 2018. Mas não é possível, isso aí caiu uma vez, vai falar que caiu de novo? Lá. Receba, ESA 2018. Em uma barraca de cachorro quente, o freguês pode escolher entre 3 tipos de pães, uma em 4 tipos de salsicha, sem perder a segurança, e um entre 5 tipos de molhos. Então, calma aí, é a mesma questão? É a mesma questão, Tratando sobre a mesma coisa. Identifique a quantidade de cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. Caraca, é a mesma coisa. Então vamos lá, olha só. Pão. Primeira coisa que eu tenho que escolher é o pão. Chega lá, qual pão você quer? Você tem 3 tipos de pães. Então vou botar aqui, ó, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, né? 3 tipos de pão. Pão francês, pão de forma e sei lá, mais um aí. Beleza? E aí, salsicha. Você tem 4 tipos. Então, tipo 1, tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Tá aí, 4 tipos. E molho? Molho. Eu tenho 5 opções de molho. Então, ó. Tipo 1, tipo 2, o tipo 3, o 4º tipo de molho e o 5º tipo de molho. Obviamente, eu tenho que escolher, dentre todas as opções de pão, dentre todas as opções de salsicha, uma, e dentre todas as opções de molho, apenas uma também. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Então, de quantas formas diferentes eu posso montar o meu cachorro quente? Calma aí. Então, eu tenho que escolher o pão, e eu tenho que escolher a salsicha, e eu tenho que escolher o molho. Show de bola. Quantas maneiras eu tenho de escolher o pão? 3. Tem 3 tipos de pão. 1, 2 ou 3. Então, tenho 3 formas de escolher o pão. Escolhi o pão. Sei lá, quero o pão francês. Tá bom. Quantos tipos
É quantas opções eu tenho ali de salsicha disponível para escolher, sem perder a segurança, é claro. Pô, 4 tipos, como diz ali um enunciado, eu tenho que escolher uma. Ah, escolhi lá. Tá, beleza. Então, tenho 4 opções para escolher. Aí tu escolhe uma. Ah, tranquilo. E molho? Pô, eu tenho 5 tipos de molho. Então, dos 5 tipos, né, quantas opções eu tenho para escolher de molho ali? 5. Então, 5 opções. Escolhi. Caramba, então, pelo princípio multiplicativo ou pelo princípio fundamental da contagem, quantas maneiras eu tenho de formar esse cachorro-quente? É a quantidade de opções que eu tenho de pão, vezes a quantidade de opções que tem de salsicha, vezes a quantidade de opções que tem de molho. 5. Ah, então é 3 vezes 4, 12. Vezes 5, 60 maneiras. Consequentemente, gabarito letra A. Caramba, mesma questão que caiu em 2022. Mesma questão. Agora, olha uma questão um pouquinho diferente, uma abordagem um pouquinho diferente, mas que trata exatamente da mesma coisa. ESA 2022 também. Olha lá. Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da escola de sargento das armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste. Quantas trajetórias ele poderá percorrer? Então, às vezes, pô, o candidato tá ali na hora da prova, né? Lê, não entende nada. Já falei isso outras vezes. Lê de novo. Coloca no papel. Escreve ali o que o enunciado tá falando. Lê frase a frase. Tenta interpretar. Não sai pulando as coisas desesperadamente, não. Porque às vezes é uma questão fácil. E você perde porque tá impaciente na hora da prova. Não seja impaciente. Tenha paciência, pô. Tá bom? Ele é um momento decisivo da tua vida, pô. Seja paciente. Então vamos lá, olha só. Ele falou que tem lá o guerreiro na origem, né, no eixo cartesiano. Então ele está no ponto 0, 0. Beleza? Ele vai dar 4 passos. Cada passo tem 2 opções. Ou ele vai para norte ou ele vai para leste. Então vou colocar aqui, ó. Cada passo o guerreiro tem 2 opções. Ou ele vai para o norte ou ele vai para o leste. A cada passo que ele der. Deu um passo. Chegou lá no ponto. Vou para o norte ou para o leste? Ah, vou para o norte. Foi para o norte. Deu outro passo. Vou para onde? Para o norte ou para o leste. E assim vai. Beleza? Então vamos lá. Dado a origem, ele vai dar o primeiro passo dele. Ele pode escolher entre ir para o norte ou ir para o leste. Sim ou não? Dado o primeiro passo, ele tem 2 opções. Então vamos lá, calma aí. Então quer dizer que o meu primeiro passo eu posso escolher de 2 maneiras. Eu tenho 2, lembra? Possibilidades para ele. Tem 2 possibilidades para dar o primeiro passo. Vou falar que o guerreiro, ele quis ir para o norte. Tá bom? Quis ir para o norte. Foi para o norte, deu um passo para o norte. Ah, ele parou aqui. Ele tem que dar mais um passo agora. Bom, ele tem 2 opções. Lembra? 2 possibilidades. Ele pode ir para o norte de novo. Ou ele pode ir para o leste. Ah, então quer dizer que o meu segundo passo, assim como todos os passos, de acordo com o enunciado, ele também só tem o quê? 2 possibilidades. Ir para o norte ou ir para o leste. Vou falar que nesse caso agora, ele foi para o leste. Então o guerreiro parou aqui. Beleza? Deu o segundo passo. Agora ele vai dar o terceiro passo dele. Adivinha? Ele só pode ir para o norte ou ele só pode ir para o leste. Ah, então quer dizer que o terceiro passo dele, ele também só tem o quê? 2 possibilidades. Ah, show de bola. Só tem 2 possibilidades. Aí vou falar que agora ele foi para o leste de novo. Tá? Então o guerreiro está aqui. Quando ele chegou aqui, adivinha? Ele tem que dar um próximo passo. O próximo passo dele também só tem o quê? 2 possibilidades. Ou ele vai para o norte, ou ele vai para o leste. Ah, então quer dizer que o meu
quarto passo, eu tenho exatamente duas possibilidades. Ir para o norte ou ir para o leste. Caramba! E olha que interessante. Quantas formas eu tenho de dar o primeiro passo? 2. E quantas formas eu tenho de dar o segundo passo? 2. E quantas formas eu tenho de dar o terceiro passo? 2. E quantas formas eu tenho de dar o quarto passo? 2 também. Então você concorda comigo que se eu tenho duas formas de dar o primeiro passo e duas formas de dar o segundo passo e duas formas de dar o terceiro passo e duas formas de dar o quarto passo, pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo, quer dizer que a quantidade de trajetórias que eu posso percorrer é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a quarta. Que é a mesma coisa aqui, 16. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Consequentemente, isso dá para a gente o quê? Gabarito letra E. Show de bola? Exatamente igual às questões anteriores. Agora com uma abordagem um pouquinho diferente. Um enunciado um pouquinho diferente. Mas você percebe que é a mesma coisa. Nada mudou. Beleza? Vamos fazer agora uma questão um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais difícil. Questão 4, SpaceX 2022. Antes da gente entrar num outro assunto e resolver mais uma série de exercícios. Olha a questão 4. A senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos. Presta atenção nisso. 4 algarismos distintos, ou seja, algarismos diferentes. Escolhidos entre os algarismos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas que tem como último dígito um algarismo par é... O que eu falei? Pô, pega uma questão ali, que às vezes não é tão imediata assim, e você às vezes não entendeu de cara, tá meio confuso do que fazer, coloca no papel. Olha o que o enunciado fala pra gente. Eu quero saber quantas senhas existem, uma senha com 4 algarismos. Então, o que é uma senha com 4 algarismos? É uma senha que vai ter aqui, ó, 4 espaços. Cada espaço desse vai entrar um número. Beleza? De tal forma que o último algarismo, esse último cara aqui, ele fala que tem que ser par. É um número par. Só que quais números eu tenho disponíveis para montar essa senha? Então o enunciado começa falando que os números que eu tenho disponíveis para montar a senha, vou botar aqui, ó, N, são os números 1, 3, 4, 5, 7, 8 e o número 9. Quais números pares tem dentro desses números que o enunciado me deu? Bom, eu tenho o número 4, que é um número par, e o número 8. Caramba, que interessante. Então, o último algarismo vai ser o 4 ou vai ser o 8. Então, a minha primeira possibilidade, meu primeiro caso, né? Melhor dizendo, meu primeiro caso, eu posso falar que é o seguinte: é o último algarismo, como eu tenho que ter um algarismo par no último, é ser o algarismo 4. E um segundo caso que a gente vai ver lá na frente é basicamente a mesma coisa, só que no lugar do 4 vai ser um 8. Show de bola? Então vamos jogar aqui, ó. Nosso segundo caso. A diferença é que no nosso segundo caso, no lugar do 4, vai ter um número 8. Vamos analisar agora caso a caso. Então, olha só. No primeiro caso, eu quero completar esses espaços vazios com números, de tal forma que esses números sejam distintos. De tal forma que esses números sejam distintos. Então, preste atenção nisso daqui. Se eu quero que os números que vão completar essas lacunas sejam distintos, quantas possibilidades eu tenho para completar essa lacuna aqui? Lembra, o 4 já não pode ser. Porque se eu colocar 4 ali, eu vou ter dois números iguais. Então eu posso colocar o número 1? Posso. Eu posso colocar o número 3? Também posso. Posso colocar o número 5 ali? Posso. Número 7? Posso. O número 8? Também. O número 9? Opa, posso também.
Então você concorda que eu tenho 6 possibilidades de número ali? Ah, então aqui eu tenho 6 possibilidades de escolher um número. Tenho 6 maneiras de colocar um número ali. 6 possibilidades. Vamos escolher um número? Qualquer um. Pode ser o número 7. Vamos lá, vamos colocar o número 7 ali. Ah, então eu escolhi o 7. Ah, show de bola. Agora, para essa segunda lacuna aqui, quantas possibilidades de número eu tenho? Presta atenção, o 7 já não pode mais ser, porque eu quero números o quê? Distintos. Então, eu posso colocar o 1 ali? Posso. O 3? Posso. O 5? Também. O 8? Opa! E o 9? Também. Ah, então eu tenho 5 possibilidades de números, 5 escolhas que eu posso colocar naquela lacuna. Ah, então eu tenho 5 possibilidades. Vamos escolher um número, como a gente fez lá com 7? Tá, vamos escolher. Escolhi o número 8. Ah, escolhi o 8 aqui. Tá bom. Agora, bora olhar para a nossa primeira lacuna. Primeira lacuna. Quantos números, quantas escolhas eu tenho para colocar um número naquele lugar vazio? Posso colocar o número 1? Posso. Posso colocar o número 3? Posso. Posso colocar o número 5? Posso. O número 8? Não, o número 8 não pode, porque ele já foi escolhido. Posso colocar o número 9? Posso também. Então eu tenho 4 possibilidades de escolher número ali. 4 possibilidades. E aí a gente escolhe um número qualquer, sei lá, o 5. Ah, show de bola. Então, se, repare bem, eu tenho 6 possibilidades de escolher a primeira lacuna vazia e 5 possibilidades de escolher a segunda coluna vazia e 4 de escolher a terceira, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho o produto dessas possibilidades como formas de escolha. Ah, então é 6 vezes 5 vezes 4. Então isso aqui é 30 vezes 4, que é igual a 120. Então, quantas possibilidades eu tenho no meu primeiro caso de compor uma senha? Com 4 fixado no último algarismo. 120 possibilidades. Vamos analisar agora o nosso segundo caso? No nosso segundo caso, eu tenho os mesmos números disponíveis. 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. De forma que o 8 já não pode ser, porque o 8 já foi escolhido. Lembra? Nós já determinamos. O 8 vai ser o último algarismo, porque o último algarismo tem que ser par, de acordo com o enunciado. E aí eu te pergunto mais uma vez. Quantas possibilidades de número eu tenho para alocar nesse espaço vazio? Ah, posso escolher o número 1, 3, 4, 5, 7 ou 9. 6 possibilidades. Exatamente como o caso anterior. Vamos escolher um número? Vamos. Ah, pode ser o número 9? Pode. Então, se o número 9 for escolhido, para a escolha do próximo espaço vazio, o 9 não pode entrar. Então, para o próximo espaço vazio, quantas escolhas eu tenho? Quantas possibilidades eu tenho? Posso escolher o número 1, número 3, 4, 5 ou 7. 5 possibilidades. Opa, 5 possibilidades. Então, vamos escolher um número. Pode ser, vamos escolher aí o número 4. Ah, beleza. Por quê? Porque eu quis, pode ser qualquer um, beleza? Então, escolhi o 4. Agora, para a primeira casa, quantas possibilidades, quantas escolhas eu posso fazer? Posso escolher o número 1, 3, 5 ou 7. 4 possibilidades. 4 possibilidades. Aí você termina escolhendo um número, sei lá, 1. Então, nesse segundo caso, quantas possibilidades totais eu tenho? Ah, eu tenho 6 possibilidades para escolher a primeira lacuna, 5 para a segunda, 4 para a terceira. Pelo princípio multiplicativo, isso aqui vai dar mesmo 30 vezes 4, que é exatamente 120. Então, no total, quantas possibilidades eu tenho? Ah, eu tenho um primeiro caso com 120 possibilidades e eu tenho um segundo caso com 120 possibilidades. Então, quer dizer que o meu total... Ah, agora ficou fácil. É 120 mais 120, que é exatamente o 200.
e 40. O que dá pra gente, olha lá, gabarito letra B. Tranquilo? De boa? Caramba, cara, SpaceX 2022. SpaceX 2022. Olha que a gente só falou do quê? Da introdução. E olha que a gente nem terminou a introdução. A gente falou de metade da introdução de análise combinatória. E olha quantos exercícios nós já resolvemos. Exercícios recentes. SpaceX em 2022. Caiu agora, cara. Entendido isso, vamos dar continuidade. Olha só. Olha esse novo cenário que aparece pra gente. Dá uma lida aí. Olha esse novo cenário. Em um restaurante, preste atenção nessa palavrinha. Ou você escolhe macarrão ou você escolhe arroz. Normal, né? Pessoal que mistura arroz com macarrão, pô, misericórdia, não faça isso, pô. Deselegante, é deselegante, pô. Isso é desvio sério de caráter, pô. Não mistura arroz com macarrão. Pessoa que mistura arroz, feijão e macarrão, pelo amor de Deus, cara, é desvio seríssimo de caráter, pô. Isso não se faz. Isso não se faz. Tá certo? Então, olha só. Ou você escolhe macarrão ou arroz. De modo que a escolha de um exclui o outro. Então, o que isso significa? Pô, tô lá no restaurante, chegou o garçom. Pô, tu quer comer arroz ou macarrão? Ah, se eu escolher macarrão, no meu prato não vai ter arroz. Então, a escolha do macarrão excluiu a escolha do arroz. Aí, por exemplo, eu posso chegar lá, não, cara, eu quero comer arroz. Então, eu escolher arroz, eu não posso comer macarrão. Então, a escolha do arroz exclui a escolha do macarrão, beleza? Então, isso significa um excluir o outro. O enunciado continua falando, tem 3 tipos de macarrão e 2 tipos de arroz. Quantas possibilidades de refeição você tem? Vamos entender esse cenário? Olha só. Eu tenho 3 tipos de macarrão, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e 2 tipos de arroz. Sendo que a escolha de um exclui a escolha do outro. Quantas possibilidades de refeição eu tenho? Olha só que interessante, cara. Vamos abrir em casos? Vamos abrir em casos? Então, olha só. Primeiro caso. É o caso no qual eu escolhi macarrão. Escolhi macarrão. Então, o arroz, ó, esquece do arroz. Escolhi macarrão. Quantas maneiras eu tenho de consumir aquele macarrão? Quantos tipos de macarrão eu tenho? Falei pro garçom, eu escolhi macarrão. Ele, beleza. Nós temos aqui 3 tipos de macarrão diferentes. Qual você quer? Quantas opções ele me deu? Quantas escolhas eu posso fazer? 3. Tô olhando só pro macarrão. Ah, então eu tenho 3 possibilidades de escolher macarrão. Simples. Agora, bora olhar um segundo caso. Que caso é esse? O caso onde eu escolhi arroz. Escolhi arroz. Então o garçom chegou para mim, cara, tu quer macarrão ou arroz? Eu falei, eu quero arroz. Ele falou, não, então você quer arroz, você vai comer só arroz. Beleza. Nós temos 2 tipos de arroz aqui no restaurante. Qual arroz você quer? O que ele fez? Ele me deu 2 possibilidades de escolha. Ou você come o arroz do tipo 1 ou o arroz do tipo 2. Então, quantas possibilidades eu tenho de escolher? Quantas maneiras eu consigo escolher o arroz? Tenho 2 maneiras ou 2 possibilidades. Perceba que são 2 conjuntos diferentes. São 2 conjuntos disjuntos, separados. Um não interfere no outro. Eu não estou escolhendo macarrão e arroz. Eu estou escolhendo macarrão ou arroz. Então, se eu estou escolhendo macarrão ou arroz, na realidade, a quantidade de possibilidades que eu tenho de me alimentar são 3 possibilidades para macarrão ou 2 possibilidades para o arroz. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolher entre macarrão ou arroz. Entendido isso, nós conseguimos entender agora de uma maneira mais ampla um segundo princípio importantíssimo, que é o princípio aditivo.
Se A e B são dois conjuntos disjuntos, dois conjuntos separados, com P e Q elementos respectivamente, então a união A e B possui P mais Q elementos, que é a quantidade de elementos do conjunto A mais a quantidade de elementos do conjunto B. Conjunto A, macarrão, quantidade de elementos, 3. Conjunto B, arroz, quantidade de elementos, 2. 3 mais 2, 5. Por quê? A escolha de um exclui a escolha do outro. São conjuntos disjuntos. Show de bola? Tranquilo? Então, ó, agora entra aqui um bizu. Bizu. Para a gente partir para os exercícios. Bizu. Princípio multiplicativo. Usamos quando falamos e. Você reparou que nos exercícios de 1 a 4 eu falei, eu tenho 3 opções para proteína e 3 opções para acompanhamento e 2 opções para sobremesa. Quando eu falo e, eu estou multiplicando coisas. Princípio aditivo, quando usamos a palavra ou. Eu vou me alimentar com macarrão ou com arroz. Então, toda vez que você falar e, em combinatória você multiplica. Toda vez que você falar ou, você soma. Escolha de calças e blusas. Eu tenho 5 blusas. Eu tenho que compor uma roupa com 5 blusas e 3 calças. Então, se eu tenho que compor uma vestimenta com 5 blusas e 3 calças, 5 vezes 3. Se eu tenho que escolher entre 3 tipos de macarrão ou 2 tipos de arroz, o que eu vou fazer? 3 mais 2. Vou somar. Bizuzaço. Bizuzaço. Bizu da vida, pô. Estamos em combinatória. Falou a palavra e, multiplica. Falou a palavra ou, soma. Tranquilo? Show de bola? Cara, tira foto disso, tira um print, imprime, coloca na tua geladeira. Isso aí vai salvar você de 90% das questões de combinatória. Tranquilo? E aí, ó. Vamos falar mais um negocinho aqui importante. Permutação simples. Permutação simples. Que já é o nosso segundo tópico. Saímos da introdução. Saímos da introdução. Depois da gente falar permutação simples, vamos partir para os exercícios. Se liga nesse cenário aqui. Dado 3 pessoas, de quantas formas podemos organizá-las em uma fila? Então, dado 3 pessoas, diferentes, óbvio, né? Por pessoas são diferentes. De quantas formas podemos organizá-las em uma fila? Então, coloquei aí pessoas com cores distintas, tá bom? Tem a pessoa em preto, a pessoa em azul e a pessoa em vermelho. E elas estão dispostas em uma fila. Se você observar lá no nosso primeiro caso, a pessoa em preto está à esquerda, seguida da pessoa azul, seguida da pessoa em vermelho. No segundo caso, eu troco o azul com o vermelho. Já mudei a posição das pessoas na fila. Então, eu já mudei a forma de organizá-las nessa fila. É uma segunda possibilidade, concorda? Uma segunda possibilidade, diferente da primeira. Uma terceira possibilidade é eu colocar lá no lugar onde estava a pessoa em preto, colocar a pessoa em azul. Então, começa com a pessoa em azul, depois tem a pessoa em preto, depois a pessoa em vermelho. Depois, a minha quarta possibilidade é trocar a pessoa que está em vermelho com a pessoa que está em preto. Show de bola? É uma quarta possibilidade. Uma quinta possibilidade, agora quem está lá começando é a pessoa em vermelho. E aí segue da pessoa azul e a pessoa em preto. E por fim, começa com a pessoa em vermelho e a gente troca a posição. Da pessoa que está em azul com a pessoa que está em preto. Então, essas são todas as possibilidades. Então, a resposta simples desse problema é 6 formas. Tá certo. Show. Quantas formas eu consigo organizar 3 pessoas em uma fila? De 6 formas. Colocamos aqui todas as formas possíveis. Beleza? Colocamos aqui todas as formas possíveis. Que nós conseguimos organizar essas 3 pessoas em uma fila. Só que, como é que a gente consegue fazer isso, por exemplo, se for um número grande? Número pequeno, tipo 3 pessoas, beleza, são 6 casos. Cara, se for 4, 8, 10, 12, você vai ficar fazendo na mão tudo isso? Organizando as pessoas na mão? Obviamente que não. Então vamos lembrar daquele problema que a gente viu lá da SpaceX de senha, de ter um espaço
e eu ter que alocar números em um espaço. Agora eu tenho um espaço e eu tenho que alocar pessoas em um espaço. Então preste atenção nisso daqui. Vê se isso não faz sentido. Olha para o cenário. Temos 3 pessoas e temos 3 lugares na fila. Temos que organizar essas pessoas na fila. Lembra lá do problema da SpaceX? Eu tenho lugar e eu tenho número para alocar. Agora eu tenho lugar e eu tenho pessoas para alocar. Então aqui nesse meu primeiro lugar, quantas pessoas eu consigo colocar ali? Quantas escolhas eu tenho? A fila está vazia. Eu tenho 3 pessoas. Eu tenho que escolher quem vai ficar no primeiro lugar. A pessoa que está em preto, a pessoa que está em azul ou a pessoa que está em vermelho. Tenho 3 opções. 3 maneiras, 3 escolhas. Ah, então lá no meu primeiro lugar, eu tenho 3 possibilidades. Ah, eu tenho 3 possibilidades de escolha de pessoas. Beleza. Aí, pô, escolhi uma pessoa. Por exemplo, falar que o primeiro lugar ficou a pessoa que tá em preto. Show de bola. Bom, ela já tá lá parada. Ela tá aqui no lugar dela. Tá aqui no lugar dela. Não posso mais escolhê-la, obviamente. Eu tenho agora 2 opções só. Restaram 2 pessoas. E aí, olha para o segundo lugar. Quantas pessoas eu consigo colocar no segundo lugar? Bom, me sobraram 2 pessoas. Eu tenho 2 escolhas. Ou a pessoa em azul ou a pessoa em vermelho. Eu tenho 2 possibilidades. Vou botar aqui, ó, 2 possibilidades. Vou falar que vou colocar a pessoa em vermelho aqui. Ah, pessoa em vermelho. Coloquei a pessoa em vermelho aqui. E para o terceiro lugar? Aí é fácil, né? Se eu coloquei a pessoa em vermelho, só restou uma possibilidade, né? Que é a pessoa que está em azul. Ah, então restou uma possibilidade. Que é justamente a pessoa que está em azul. Ah, show de bola. E aí, a grande questão é o seguinte. Tá, de quantas maneiras eu consigo colocar essas pessoas organizadas em uma fila? A gente já viu a resposta, é 6. Por que 6? Você já deve estar se coçando aí para responder. Pô, cara, isso é fácil. Porque eu tenho 3 possibilidades para alocar a primeira pessoa e, olha o e, 2 possibilidades para alocar a pessoa no segundo lugar e apenas uma possibilidade para alocar a pessoa no primeiro lugar. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1 é o próprio 6. 6 possibilidades. Show de bola. Em combinatória, existe uma coisinha chamada fatorial. Tu lembra disso aí? E quando nós colocamos dessa forma um número multiplicado pelos números anteriores a ele até 1, nós falamos que isso aqui é a mesma coisa, por exemplo, que o maior número vezes um ponto de exclamação. O nome disso aqui a gente chama de fatorial. Beleza? Então, a maneira, por exemplo, de eu organizar 3 pessoas em uma fila, eu já posso te responder direto, 3 fatorial. Organizar pessoas distintas em uma fila, 3 fatorial. Show de bola? Tranquilo? E agora, se eu quiser alocar N pessoas em uma fila, lembra que eu falei que o número pode ser muito grande? Com um número pequeno, você consegue montar na mão. 3 pessoas, 4, já começa a ficar grande ali. Agora, um número grandão, tipo 12 pessoas, quantas formas eu consigo fazer isso? E um número maior ainda, um número N de pessoas, de quantas formas eu consigo fazer isso? Pensa comigo. Se eu tenho N pessoas, de quantas maneiras eu consigo escolher pessoas para colocar no primeiro lugar? De N maneiras. Sobraram quantas pessoas? N menos 1, porque aqui já entrou uma pessoa. Então, quantas pessoas eu tenho para colocar no segundo lugar? Quantas possibilidades de pessoas eu tenho para colocar no segundo lugar? N menos 1 pessoas. Aqui entrou outra pessoa. Então, agora no terceiro lugar eu tenho N menos 2. Aqui entrou outra. E lá no enésimo lugar, só tem uma pessoa que sobrou. Então quer dizer que a maneira que eu consigo organizar N pessoas, sendo N, né, um número natural, numa fila, é o famoso N fatorial, que é nada mais nada menos que N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até 1. Isso é o famoso N fatorial. Isso é uma formulazinha que a gente usa. Caramba, que maneiro, cara. Então, com isso nós chegamos na definição ou na conceituação de permutação simples. O que é permutação simples?
Cada ordenação dos N objetos, nesse caso foram pessoas, é chamada de uma permutação simples de N objetos. E o número de permutações, quantidade de maneiras que eu consigo fazer isso, de objetos distintos, é representado por Pnzinho, que é a mesma coisa que N fatorial. Beleza? O que a gente acabou de ver. Então dá um exemplo aí, ó. Tem 2 exemplos. Se eu quero organizar 5 pessoas numa fila, de quantas maneiras eu consigo fazer isso? 5 fatorial. Por quê? 5 opções para o primeiro lugar, 4 opções, 3 opções, 2 opções, 1 opção. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o 5 fatorial. Quero organizar 6 pessoas em uma fila. 6 opções para o primeiro lugar, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, 5, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial. Beleza? Quero organizar 10 pessoas em uma fila. 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o famoso 10 fatorial. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Caramba, cara. A gente viu ali um exemplo de organizar pessoas em fila. Chegamos na nossa definição de permutação simples. E ali já falamos também de fatorial. Então quer dizer que para eu organizar N objetos em uma fila, eu posso me valer do N fatorial. Exatamente. Isso é permutação. Show? Tranquilo? Será que isso cai? Muito simples, pô. Será que isso cai? ESA 2016. Tá lá. Dá uma lida aí. Dá uma lida aí. Vou até tomar um gole d'água aqui. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. E ainda, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Isso é uma definição, tá bom, galera? E 1 fatorial é 1. Uma definição. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Letra A. 5 fatorial é igual a 120? Letra B. 4 fatorial é igual a 10? Letra C. 3 fatorial é igual a 7? Vamos lá. Letra A. Quem é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Então, esse cara, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Ah, então é 20 vezes 6 vezes 1? Ah, é. 20 vezes 6, 120. Letra A, 120. Gabarito, letra A. ESA 2016. Questão que o candidato ali, pô, fazia de cabeça. Fazia de cabeça. Letra B, vamos treinar aqui um pouquinho? Quem é o 4 fatorial? Ah, o Matheus falou que é 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1. Perfeito. 4 vezes 3, 12. Vezes 2 vezes 1. Isso é o famoso 24. Ah lá. Letra B tá falando que é 10. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Letra C. Quem é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Que é 6. Tá falando que é 7. Tá errado também. Letra D. 2 fatorial. Vamos lá. 2 vezes 1. Parou no 1. Opa, 2 vezes 1 é o próprio 2. Tá falando que é 3. Tá errado também. Letra E. 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas espera lá. Eu já calculei esse cara aqui. Esse cara aqui é o 5 fatorial. Ah, então isso aqui é 6 vezes 5 fatorial. Quem é o 5 fatorial? Letra A, 120. Ah, então isso aqui é 6 vezes 120. Ah, então isso aqui é 720. Tá falando que é 600. Tá errado também. Consequentemente, gabarito, com toda certeza, letra A. Show de bola? Cai, galera. Isso cai. É importante. ESA 2016. Vamos partir para a próxima? EA 2021. E a gente finaliza com a SpaceX lá em 2020. Olha só. Últimas 2 questões. Segura aí, segura aí. Vambora. Lembrando, a gente vai fazer uma sequência de aulas aí de combinatória, tá bom? Essa aqui não é a única aula de combinatória. Vai ser só a primeira, que é uma aula de introdutória da combinatória. Depois a gente vai falar de permutação circular, combinação simples, combinação circular. Vai falar de muitas outras coisas, beleza? Vamos falar de anagrama, quando a gente fala lá de permutação nem todas distintas. Enfim, isso aqui é só a introdução. Mas só com essa introdução, cara, olha a quantidade de coisas que a gente aprendeu. Quantidade de questões que a gente está resolvendo. Questões recentes que caíram na prova. Então vamos lá, questão 6, EAR 2021. Se 8 alunos do CFS da EAR entrarão em forma em uma única fila,
de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é... Então, calma aí. Eu tenho 8 alunos. Então, são 8 pessoas. Pessoas são distintas. Tenho 8 alunos. Quero organizá-los em uma fila. Então, eu tenho 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 espaços. E eu quero organizar 8 pessoas em uma fila. Lembra? Organizar pessoas em fila me lembra permutação simples. Permutação simples me lembra fatorial. Só que ele fala o seguinte, tem uma única restrição. O aluno mais alto tem que ficar no início da fila. Então, desses 8 alunos, tu vai ali, ó, pega o aluno mais alto e solta no início da fila. Então, vai estar aqui já o aluno mais alto no início da fila. Então, quem é esse cara aqui? É o aluno mais alto. Show de bola? Então, se eu já, ó, destaquei o aluno mais alto e coloquei no início da fila, sobraram quantos alunos? Ah, me sobraram 7 alunos para distribuir em 7 lugares. Porque ele falou, a única restrição é de que o aluno mais alto fique no início da fila. O resto pode ficar do jeito que quiser. A única restrição é essa. Ah, então se eu tenho 7 alunos para distribuir em 7 lugares, quantas possibilidades eu tenho? 7 fatorial. Por quê? Olha para esse lugar aqui. Vou falar aqui, ó, o nosso segundo lugar, nosso terceiro lugar, quarto, quinto, sexto, sétimo e o nosso oitavo lugar. Quantas possibilidades de pessoas eu tenho para colocar no segundo lugar? 7 pessoas. Escolhi uma pessoa. Opa, agora eu tenho 6 pessoas para escolher. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então eu tenho 7 possibilidades para o primeiro, E6, E5, E4, E3, E2, E1. Famoso 7 fatorial. Vamos ter que fazer essa continha? Vamos ter que fazer essa continha. Não tem jeito, tá bom, galera? Chegou na hora da prova, faça a conta. Treine fazer a conta em casa. Beleza? Por quê? Eu vejo às vezes, cara, o aluno é muito bom. Isso é um erro que muita gente comete e já fica em um bizu de estudo. Treina no teu estudo a realidade que tu vai enfrentar no dia da prova. Isso é uma coisa que eu fiz e me ajudou muito. Na prova do IME, podia usar lápis? Podia. Eu gostava de usar lápis? Não, porque eu perdia tempo. Então eu só treinava em casa usar caneta. Por quê? No dia da prova eu usaria caneta. Na prova da AFA, quando eu fui aprovado, você só tem de solução metade da folha. Como é que eu estudava? Eu pegava a folha, dobrava no meio e fazia a resolução nesse espaço, porque era o espaço que eu teria na prova da AFA. Passei na prova da AFA. Beleza? Outros concursos que eu só podia usar a caneta, eu só treinava caneta, porque no dia da prova você teria aquela realidade de só poder usar caneta. Tem concurso que exige que você só use caneta preta. Treine nos seus estudos usar caneta preta, para quando você chegar no dia da prova, nada ser uma novidade. Você só vai repetir aquilo que você treinou o ano inteiro. Então, se na prova exige que você faça conta e você não pode usar calculadora, treine fazer conta em casa. Não adianta você ter o maior conhecimento do mundo e errar uma conta boba, beleza? Isso aqui é treino. É ali, ó. Ah, eu tô perdendo tempo. Pelo contrário, você tá garantindo a sua aprovação. Então, vamos fazer a continha. Hoje, eu preciso fazer conta na mão? Óbvio que não. Eu já passei. Hoje eu posso fazer na calculadora sem problema algum. Mas você que não passou, treine fazer, assim como eu treinava fazer. Show de bola? Então vamos fazer aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Ah, então é 30 vezes 12 vezes 2, tudo vezes 7. Ah, 12 vezes 2, 24. Ah, 30 vezes 7, dá 210. Então, na realidade, eu quero fazer a conta de 210. Vou até colocar aqui 210 vezes 24. Então, vamos lá. 24 vezes 21. Vamos fazer essa continha? Sem estresse. 4, 2, 8, 4. Ó, 4, 8 mais 2, 10. Sobe 1, fica 5. Como tem um zero ali a 210, coloca um zero aqui embaixo. Isso aqui vai dar
5.040. 5.040 dá pra gente gabarito letra A. Sem estresse aqui, ó. 12 por 8. Tá lá. EA resolvida. Que questão linda, filho. Excelente, excelente. Cai, galera. Cai. Coisas básicas caem. Domine a base. Pô. Você vai passar em qualquer concurso que você quiser. Então vamos lá. Para nossa última questão, para fechar, ó. Chave de ouro. SpaceX, famosa PrEP, Casa Rosada, Casa da Barbie, chame como quiser. 2020. 8 alunos, entre eles Gomes e Oliveira, são dispostos na primeira fileira do auditório. Deus me livre, isso é um terror. Cara, tu sentar na primeira fileira do auditório, depois do almoço, para ter uma palestra, nossa, aqui ó, pior coisa que pode existir. Tô ali ó, na posição da esfinge, sabe a posição da esfinge? Aqui, ó, com os dois bracinhos aqui, ó, olhando firme, olhar altivo, pensamentos nobres, a cabeça só balançando e não pode dormir. É, filho, tenso, na primeira fileira ainda, mas vai lá, olha só. Visando assistir a uma palestra, sabia? Normal, pô, o exército é o mesmo, pô, normal, nada mudou, filho, nada mudou. Sabemos que a fileira tem 8 poltronas. De quantas formas distintas é possível distribuir os 8 alunos de maneira que Gomes e Oliveira não fiquem juntos? Então, não pode ficar junto, porque conversa muito e tal. Não pode ficar juntos. Caramba. Que parada, hein? Os caras não podem ficar juntos. Vamos lá, vamos pensar como é que a gente faz isso? Olha só que interessante. Aqui vai um bizu gigantesco. Essa questão, cara, por que eu coloquei ela aqui? É uma questão um pouquinho mais difícil, mas que traz uma ideia nova e extremamente poderosa. Que é a ideia de, primeiro, eu vou falar aqui o que eu quero é igual ao total menos o que eu não quero. Cara, essa ideia aqui é poderosíssima. Porque muitas das vezes é mais fácil você calcular o total e calcular o que você não quer do que você calcular o que você quer de cara. O que eu quero? Eu quero distribuir 8 alunos em uma fila de forma que Gomes e Oliveira não fiquem juntos. Não fiquem juntos. Caramba, é mais difícil eu calcular isso de cara do que eu calcular o total e depois calcular o que eu não quero. Beleza? Claro, nessa questão aqui, pô, beleza, eu consigo até calcular do outro jeito. Mas eu tô trazendo essa questão como uma introdução para coisas que vão vir depois. Fica muito mais fácil. Então isso aqui já é um primeiro bizu poderosíssimo. Bizu muito forte. O que eu quero, eu consigo calcular como sendo o total menos o que eu não quero. Então o que seria o total? Presta atenção aí. Total. O total vai ser distribuir os alunos, independente se vai ficar junto, se vai ficar separado, não tô nem aí. Vai distribuir todo mundo. Esse é o total. É distribuir 8 alunos em 8 poltronas. Pô, a gente viu isso. Então, o total vai ser distribuir 8 alunos em 8 poltronas. Esse é o total. A gente não viu que isso aí é o famoso 8 fatorial? Ah, é isso mesmo. Esse é o famoso 8 fatorial. Esse é o total. Tem 8 possibilidades para a primeira, 7 para a segunda, 6 para a terceira, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 8 fatorial. Caramba, legal. E o que eu não quero? O que eu não quero? Eu não quero que o Gomes e o Oliveira, vou botar aqui o Oliveira, fiquem juntos. Eu não quero isso. Eu não quero. Ou melhor, basicamente é isso. Eu não quero que eles fiquem juntos. Então, o que eu não quero é justamente o quê? Que eles fiquem juntos. Se ligou? Eu não quero que eles sentem juntos. Então, o que eu não quero é que eles fiquem juntos. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 8 poltronas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eu vou colocar o aluno A aqui, seja lá quem A for, o aluno B, o aluno C. E o que eu não quero? Eu não quero que eles fiquem juntos, então eu vou colocar eles juntos. Vou botar o aluno Gomes e o aluno Oliveira, um do lado do outro ali. Depois, o aluno D, o aluno E e o aluno F. Fiz uma distribuição genérica aí. Beleza? Colocando os dois juntos, repara o que eu vou fazer agora. Vai ser o nosso segundo grande bizu. Eu vou falar que eles dois formam um único bloco. Um único bloco. Eu gosto de chamar esse bizu de bizu do blocão. Fiz um grande bloco ali. Bizu do blocão. Então, na realidade, é como se os dois fossem um só, que é um único bloco. Eu vou falar que esse bloco é como se fosse um aluno só, como se fosse o aluno K. É o aluno K. Ah, então na realidade, eu não quero distribuir mais 8 alunos, eu quero distribuir 7. Porque eu estou configurando esse bloco, garantindo que o Gomes e o Oliveira estão juntos. Você entendeu isso aí? Então vai ser o bizu do blocão. Então, na realidade, eu quero distribuir 7 alunos em 7 lugares. 4, 5, 6, 7. Então, quais alunos eu tenho para distribuir? Ah, eu tenho o aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno K, que é o meu blocão, que são os dois juntos. Então, eles estão inseparáveis. Então, para onde um vai, o outro vai. Então, é como se fosse um só. O aluno D, o aluno E e o aluno F. Ah, então eu tenho 7 alunos para distribuir em 7 lugares? Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo? Exatamente. Caramba, mas aí você já me falou, isso aí é fácil. É o famoso 7 fatorial. Perfeito. Então, distribuir 7 camaradas, 7 alunos em 7 lugares é o famoso 7 fatorial. Só que agora a gente tem que ter uma atenção gigantesca. Então, presta atenção aqui. Você concorda comigo que na minha distribuição do blocão eu tenho o aluno Gomes e o aluno Oliveira dessa forma? Primeiro é o Gomes, segundo é o Oliveira. Isso aqui eu falei para você que é um blocão. Show? E com essa configuração de blocão, nós temos 7 fatorial possibilidades de arrumar a galera. Agora, e se eu trocar o Gomes e Oliveira de posição? Permutá-los. Então, o Gomes não está mais à esquerda. Ele vai estar à direita. Então, e se eu fizer isso daqui? Trocá-los de posição. Eu não vou mudar a configuração da fila? Vou. Então, se eu fizer isso, eu mudo a configuração da fila. O que eu fiz? Troquei eles de lugar. Permutei. Show de bola? Então, antes, o Oliveira estava sempre à direita do Gomes. Agora é o contrário. O Oliveira está sempre à esquerda do Gomes. Opa! Troquei eles de posição. Obviamente, só trocá-los de posição. Quantas possibilidades eu vou ter no total? 7 fatorial possibilidades para arrumar a galera. Pelo bizu do blocão. Então, na prática, se eu tenho a primeira possibilidade ou a segunda possibilidade, opa, eu tenho a soma das duas. Então, o total do que eu não quero é 2 vezes 7 fatorial. Show de bola, galera? E olha só, então, na realidade, o que eu quero vai ser igual ao total, que é 8 fatorial, menos o que eu não quero, que é 2 vezes o 7 fatorial. E olha só que interessante. Cara, caramba, como é que eu faço essa conta agora? Você concorda comigo que o 8 fatorial nada mais é que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 2 vezes o 7 fatorial? Quem é esse cara aqui? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1.
É ele mesmo, é o 7 fatorial. Caramba! Então eu tenho 8 vezes 7 fatorial menos 2 vezes o 7 fatorial. Consigo colocar o 7 fatorial em evidência, fica 8 menos 2 vezes o 7 fatorial, que é 6 vezes o 7 fatorial. Consequentemente, o que eu quero, quantas possibilidades tem? 6 vezes 7 fatorial. Gabarito letra E. Tranquilo? Cara, que questão linda, filho. SpaceX 2020. Tá lá. Questão que nós usamos o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, princípio aditivo e um pouquinho de permutação. Que na realidade, o que é permutação? Nada mais, nada menos que a aplicação do princípio multiplicativo. Show? Resolvido aí, ó. SpaceX 2020. Gabarito letra E. Questão excelente. Veja e reveja quantas vezes for necessário essa aula inicial, essa aula introdutória de combinatória, beleza? Reveja as questões, anota ali, sabe? Monte o seu material para você melhorar cada vez mais. Tranquilo, galera? Show de bola? Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Semana que vem tem muito mais. Provavelmente vamos continuar nessa pegada aí de combinatória. Olha quantas coisas, né, nós vimos nessa aula. Show de bola? A galera às vezes manda muita mensagem no meu Instagram, falando, pô, mestre, caramba, eu tô cansado, tô desmotivado, a vida não tá fácil. É isso aí, filho, é isso aí. Corra atrás dos seus objetivos. Corra atrás dos seus objetivos. Ninguém vai fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer, tá bom? Outra, ninguém, cara, tem a obrigação de acreditar no seu potencial mais do que você. Acreditar nos seus sonhos mais do que você. Às vezes é um sonho distante, às vezes é um sonho que você, cara, às vezes não consegue nem materializar aquilo, mas acredite. Acredite nos seus objetivos, acredite nos seus sonhos e corra atrás daquilo que você quer, daquilo que você determinou, daquilo que você já se imaginou sendo, pô. Corra atrás, tá bom? O mundo pode vir contra você, vai com os 2 pés no peito dele. E é isso mesmo, filho, passa por cima. As barreiras que se aparecem na nossa vida nada mais é do que uma forma de você subir de nível. A barreira, ela pode te paralisar ou ela pode fazer você subir de nível. Transpor ela, suba ela. Sempre escolha subir de nível. Sempre escolha transpor as dificuldades. Não deixe que as mazelas da vida, as dificuldades da vida o impeçam de alcançar aquilo que você quer. Beleza? Corra atrás dos seus objetivos. Tá bom? Então, a galera às vezes manda mensagem, pô, mestre, caramba, mas tá difícil. Pô, eu sou burro, eu sou pobre e eu sou feio. O que eu faço? Negão, estuda. Estuda, filho. Estuda. Por quê? Se você estudar, tu vai deixar de ser burro. Tu deixou de ser burro, tu vai passar no concurso. Tu passou no concurso, tu vai deixar de ser pobre. Aí o que tu faz? Tu fica só com a feiura, pô. Porque tu vai continuar sendo feio. Não se engane com as pessoas falando que depois que você tá concursado, você é lindo. Você não é lindo. Você é um bicho muito feio. Nada mudou. A diferença agora é que você não é nem mais burro e nem mais pobre. Só ficou com a feiura, tá bom? Mas você é um feio concursado com uma Glock na cintura e um Corolla do novo na garagem. Ou seja, você é um feio muito mais interessante do que os outros feios por aí. Consequentemente, filho, você sai na frente, a vida é bela, a vida é linda, filho, é isso aí, tá bom? Então que isso sirva de motivação para você. Fique só com a feiura, largue a burrice e a pobreza. Passe num concurso, estuda, se dedica, corre atrás, que eu tenho certeza que você consegue. Semana que vem tem muito mais, vamos com tudo. Boa semana, fiquem com Deus. Brasil!